Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma das perguntas que mais se apresenta, quando nós passamos pelo deserto é exatamente por que é que eu que busco o Senhor estou sofrendo e por que é que o meu marido ou a minha esposa que está fazendo tudo errado parece que não sofre absolutamente nada. Por que é o contrário? Queridos, imagine o seguinte. Imagine que você acendeu o fogo do fogão, querido, e você encosta a sua mão ali, o seu braço, sem querer, você encostou ali. Querido, a dor que vai gerar pela queimadura é que vai fazer com que você retire o seu braço ou a sua mão rapidamente e o estrago não seja pior. É a dor que faz você ficar alerta. É a dor que faz com que você preste mais atenção, que você fique mais ligado. É justamente a dor, esse estímulo que existe em nós, que faz com que o mal seja evitado. Por isso que eu e você, muitas vezes, temos passado por dias difíceis, por dias de extrema dificuldade. E isso vai doer mesmo para que nós estejamos alerta. Porque se não doesse em nós, nós estaríamos igualzinho ao marido, igualzinho à esposa. Querido, se você for reparar nas canções seculares, na música secular, as pessoas vão começar a dizer, olha, nem doeu tanto assim, eu achei que eu ia sofrer mais. Mas para evitar a dor, para evitar o sofrimento da separação, o que as pessoas fazem? Elas se entregam para viver novas relações. Nem estão prontas para isso, nem se recuperaram para isso, mas elas não querem sofrer em absoluto. Então o que elas vão fazer? Elas vão se entregar a novas relações. Ainda que não sejam relações duradouras, nem tenha a intenção de ter uma relação que vá durar, mas os beijos, isso e aquilo, a eterna tentativa de por si só se livrar do sofrimento. Mas sem saber que o sofrimento ele é produtivo, ele é sim bom para nós. A gente não quer sofrer porque dói, porque a gente fica triste, a gente fica choroso. A gente não quer sofrer, essa é a realidade. Mas é porque a gente não para analisar que o sofrimento produz em nós coisas que a alegria não produz, que o sentimento de felicidade não produz, que é aprimoramento, que é transformação, que é mudança, que é correção. Mas nós pensamos que a vida precisa ser um mar de rosas sem nenhum único espinho. E é justamente o espinho que traz proteção àquela rosa maravilhosa. Mas é preciso ter dor. É preciso ter dor. A gente muitas vezes quer viver só no paraíso, mas a gente sabe que a gente vive num mundo onde há tremendas injustiças, nós somos injustos, nós somos pecadores, não há bem nenhum em nós a não ser Jesus Cristo. E o bem que há em nós, que é Jesus, permite que nós passamos por dores, por aflições, para que a gente possa, quando a mão for queimar, tirar a mão do fogo, para que o estrago não seja maior, para que o estrago não seja irreversível depois. É a dor que nos faz ficar alerta. Seu marido hoje, infelizmente, ele não está vivendo a dor. Ainda não está vivendo a dor. Porque começa ali como um favo de mel e a coisa vai gradativamente ficando amarga. Lembra que nós falamos sobre isso? Então ele começa não sentindo nada, ele começa sentindo alegria, prazer e satisfação. E conforme o tempo vai passando, essa alegria vai se transformando em um sofrimento terrível, terrível. Mas você sabe por que só chega na fase do sofrimento? Porque começou a queimar, mas não tinha dor para avisar que estava queimando. Não tinha sofrimento para avisar que estava queimando. Então ele não tirou a mão do fogo. A mão continuou ali, queimando, queimando, queimando. Tem pessoas que morrem queimadas no pecado, porque não teve dor, não teve sofrimento, porque não teve alguém que orasse, intercedesse, para que Deus levasse essa pessoa ao deserto, a viver uma experiência com Deus no sofrimento. A Bíblia diz que sofrimento segundo Deus produz arrependimento.
produz arrependimento, que é mudança de vida, que é transformação. Mas o sofrimento segundo o mundo vai produzir apenas remorso. Ah, fiz a coisa errada, precisava fazer de outro jeito. Mas não muda, não muda. Tem-se aquele pensamento, não devia ter feito isso, devia ter feito de outro jeito, deveria procurar uma outra solução. Mas de fato a pessoa não muda. Fica só na mente, só no desejo, mas não gera transformação, não tem os frutos da mudança que é necessário para que a vida possa ser diferente. Por que não tem? Porque não tem dor, porque não tem sofrimento. Não tem. Você sabe quando que o teu marido, quando que a tua esposa começa a mudar? Quando eles começam a sentir dor. Quando eles começam a ser, sim, por Deus, afligidos. Afligidos. Por isso que a Bíblia vai dizer lá no capítulo 33 de Jó e também no capítulo 2 lá de Apocalipse, né, que Deus chega a levar a pessoa de cama, né, a colocar a pessoa sobre uma cama, a levar ao leito de morte, porque é através do sofrimento que essa pessoa chega ao Senhor, é através do sofrimento que essa pessoa ela se torna alerta quanto ao pecado, quanto àquilo que estão fazendo de errado e que estão se encaminhando para um destino irreversível, para uma situação de morte que não tem como se livrar, que é a morte eterna. Por isso é que Deus está permitindo que você sofra, querido. Não é porque Ele te odeia, não. Muito pelo contrário, é porque Ele te ama. E o teu marido, neste momento, Deus entregou que ele vivesse as paixões, as concupiscências da carne. E aí, essas concupiscências, no primeiro momento, ela é interessantíssima, ela é prazerosa. Mas com o passar do tempo, ela vai gerando dor e sofrimento. O filho pródigo nunca imaginou voltar para casa quando ele estava endinheirado, com amigos, com pessoas em volta, gastando, usufruindo do dinheiro. Ele não pensou, mas chegou o momento de Deus o afligi-lo com uma situação terrível. Na hora da aflição, na hora do sofrimento, ele diz: olha, melhor é estar com meu pai. Vou voltar para o meu pai. Vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir que ele me aceite, nem que seja como um dos empregados, porque é melhor ser um empregado na casa do meu pai do que viver a vida que eu estou vivendo aqui. Deus leva as pessoas ao sofrimento para atraí-las de volta, para trazê-las de volta. Quando você olha para a história de Gomer, por exemplo, Deus diz diversas situações que faria, até o ponto de levá-la ao deserto para falar ao coração. O deserto, ele jamais será um meio de Deus puni-lo porque Deus te odeia. Não, é um meio de Deus praticar sim a punição, porque quem planta vento vai colher tempestade. Isso é um fato, né? E a Bíblia relata isso. Na forma do versículo bíblico diz: o que plantarmos vamos colher, né? Aquilo que o homem plantar, pode ter certeza que a colheita é certa. Então, Deus está fazendo, além de fazer com que vivamos as nossas consequências, Ele está nos protegendo de viver o pecado e sermos queimados pelo pecado, sermos queimados no fogo eterno, de fogo, enxofre, aquela coisa terrível, né? Deus está nos protegendo. Não olhe para o sofrimento como sendo algo ruim. Não olhe. Tem muitas pessoas que falam assim: pastor, tudo isso que o senhor prega é um peso sobre nós. É um peso terrível sobre as nossas costas. Mas viver com Deus é renúncia. É justamente renunciar à nossa vontade, renunciar ao nosso desejo para fazer a vontade do Senhor. E não é algo terrível a se fazer, mas que exige de nós renúncia. Vamos ter que renunciar coisas que para nós seriam interessantes, gostosas, mas que Deus sabe que o caminho é de morte. Então Ele nos priva de viver essas coisas, entre aspas, interessantes, para que a gente não venha morrer lá na frente. E isso gera incômodo em nós, é natural. Mas você pensa que quando você vai para um casamento, você se tranca em uma prisão, né? E você entrega a chave para outra pessoa. E ali dentro do casamento você se porta a privar as suas vontades, as suas necessidades. Muitas vezes você quer fazer algo, mas o seu marido não quer fazer, ou sua esposa não quer fazer. O que você faz? Você cede, porque isso é o casamento. No nosso casamento com Deus é assim.
eu quero fazer algo, mas Deus diz, não, não pode. Então a gente cede e vai viver o casamento com Deus e está tudo certo, está tudo tranquilo. O problema é que quando nós estamos no casamento, a gente quer fazer. E quando a gente está com Deus, a gente quer que Deus faça a nossa vontade. Quer que Deus se submeta à nossa vontade. E não é assim, não será assim que vai funcionar. Agora preste atenção. Hoje Deus te chamou para o deserto e ele é sofrível muitas vezes. Ele chega a ser uma dificuldade até que você aprenda, até que você se corrija o suficiente, e depois ele passa a ser prazeroso porque você entende o caminho correto. Ou seja, a dor que foi proporcionada para você tirar a mão do fogo, já não sente mais, porque você já está alerta, você já não coloca mais a mão no fogo. Agora, para quem está no pecado, o caminho é inverso. O pecado favorece, o pecado traz momentos de satisfação, de realização, de conquistas, mas aos pouquinhos o pecado deixa de ser tudo isso e vai aos pouquinhos se tornando algo terrível, até o ponto da pessoa entender que ela está se queimando e aí se voltar para o Senhor. Mas até que doa demais, essa pessoa não se volta. Então ore para que o seu marido, para que a sua esposa venha enfrentar o sofrimento segundo Deus. Não é errado você pedir que o seu marido, a sua esposa sofra segundo a vontade de Deus. Não por vingança, de jeito nenhum, mas para que chegue ao conhecimento da graça, ao conhecimento do poder de Deus, da transformação de Deus e possam ser recuperados por Deus. Porque muitos precisarão da dor para sair do fogo. Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até o nosso próximo encontro.